Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos, bem-vindos a mais um Papo Reto. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, ao episódio do Projeto Energia Crônica. Bruno da Gama na área, Vanessa Moraes na área e também tem uma participante. Se você está assistindo isso aqui no vídeo, você consegue conferir. Moaninha está também participando hoje. Ela pediu para participar, tá lá, ela falou que vai ficar quietinha lá atrás, pulando e olhando para o papai. Vamos ver se ela vai se comportar. Vai se comportar, Momô? Vai que vai. Bom, vamos ao que interessa. Tribo, porque hoje a gente tem mais um. O que a gente tem hoje aqui, Vá? Papo Mais reto. um Papo Reto, mais uma conversa com você que está escutando a gente aqui. A gente vai falar a verdade do tema que a gente está falando. Tá bom, filhinha. Moninha está aqui hoje, pessoal. Qualquer coisa que vocês ouvirem no background é a nossa querida aqui participando. Tá bom, filhinha. Tudo bem, deixar no banheiro. A Vamos que vovó vamos. Bom, tem água pra ela. Vamos que vamos. para quem não sabe, né, se você está aqui pela primeira vez para um papo reto, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, a gente faz um episódio como esse, onde a gente pega algum tópico, algo que a gente está vendo com os nossos clientes, com as pessoas que a gente está conversando, com os nossos familiares, com amigos, seja lá com quem a gente observa esses padrões, e são padrões que a gente precisa vir aqui e quebrar esse padrão. Falar a verdade para você, falar a real para você, e você vai lá e experiencie. Lembre-se sempre, nunca leve em consideração o que a gente fala aqui, não. Na verdade, entenda, reflita e teste. Teste na sua vida e vê se isso funciona para você. Sempre leve isso em consideração. Mas hoje, aqui nesse Papo Reto, a gente vai estar falando sobre o mito do momento perfeito. Mais um mito que a gente vai estar quebrando aqui dentro do projeto Energia Crônica. Tá pronta, Vá? Vamos lá? Com certeza, pessoal. A gente decidiu pegar esse tema aqui porque a gente percebe que esse mito atrapalha muito, muito, muito qualquer um de nós nesse processo de empoderamento, nesse processo de evolução, nesse processo de se tornar mais saudável, né? Esse mito atrapalha em tudo, porque a pessoa até tem consciência que ela deve ir por um caminho, mas ela se trava, ela para como se fosse uma areia movediça por causa desse bendito mito da perfeição. Então a gente teve que vir aqui falar com vocês dele para que vocês não caiam, né? Não caiam nessa roubada, nesse mito, para que vocês não fiquem estagnados em busca dessa perfeição, que simplesmente é uma ilusão, ela não existe. Sim, com certeza absoluta. Infelizmente, esse é um padrão, né, que a gente vê que está atrapalhando a jornada de muitas pessoas que estão nessa evolução, na busca pelo estado de energia crônica. Você não pode deixar este mito da perfeição atrapalhar a sua jornada. E é isso que a gente vai estar falando hoje aqui. Mas eu acho que é importante também a gente começar este nosso papo reto definindo o que a gente quer dizer ao falar sobre perfeição. O que isso quer dizer? Lembrando que essa palavra perfeição aqui, você pode usar tanto na área da saúde, quanto na área dos relacionamentos, quanto na sua própria carreira, na felicidade, em tudo que você faz. Tudo é meio que parecido, na verdade. São padrões que você acaba levando para todas as áreas da sua vida. Então comece a refletir se a perfeição está atrapalhando a sua jornada de evolução. O que é essa perfeição quando a gente fala aqui? É aquela pessoa que fica sempre esperando pelo momento certo, né? Que fica sempre simplesmente esperando pelo aquele momento, quando eu estiver na condição ideal, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu tiver mais tempo, eu vou começar a focar na minha alimentação, na minha atividade física, no meu sono, na minha saúde. Quando
eu tiver X, Y, Z, eu vou fazer aquilo e aí eu vou me tornar. Na verdade, isso aqui, o que a gente está falando até, é um dos princípios que a gente ensina dentro da mentoria, que é o princípio Be, Do, Have. Já falamos sobre esse princípio em outros episódios. Na verdade, eu acho que a gente vai mais para frente fazer um episódio inteirinho, né, uma masterclass só sobre esse princípio, porque justamente é isso que esse mito da perfeição é. As pessoas estão esperando pelo momento certo, quando elas tiverem tempo, quando elas tiverem dinheiro, quando elas tiverem a condição perfeita para agir. E a gente tem uma coisa para te falar. A vida não funciona assim. Nem a sua, nem a minha, nem a da Vá, nem a de ninguém. A vida jamais será ideal, perfeita para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Jamais. Então aqui, essa é a primeira coisa que você precisa entender. E a gente vai estar desenvolvendo outras coisas aqui. Eu acho que eu posso trazer esse exemplo para uma prática, né? Coisas que a gente vivencia diretamente com os nossos clientes dentro da mentoria. A gente ensina, né, que um padrão ideal para você se movimentar é de 10 mil passos por dia, por exemplo, né? Isso é um ideal. E aí a gente tem clientes que não conseguem fazer os 10 mil passos por dia. Então, ao invés de dar 5 passos, né, ao invés de dar 10 passos, eles preferem ficar parados porque eles não conseguem fazer os benditos 10 mil passos. Então, é isso que a gente está falando, 10 mil passos é o ideal, é lindo, maravilhoso. Só que, pessoal, se você hoje não conseguiu, por algum momento, dar os seus 10 mil passos, poxa vida, né? Começa dando 5, aí dá 10, aí vai para 100. Quando você vê, você já deu 1.000. Passinho por passinho, você vai chegar nos 10 mil. Né? Não adianta a gente querer, em um dia da semana, andar 100 mil passos, e aí se quebra, fica com a perna dolorida, no dia seguinte não consegue nem levantar. Então, é importante isso que a gente está falando, a gente está trazendo isso daí para um exemplo prático, porque isso realmente acaba paralisando as pessoas. Nessa busca da hora perfeita do dia para caminhar, da hora perfeita do dia para não sei o quê. E aí a pessoa não sai do lugar. Então, é isso que é nesse sentido que a gente está aqui falando para vocês. Eu lembro de uma outra história aqui do grupo que me veio agora na cabeça. A gente estava aplicando para a mentoria, veio uma pessoa aqui do grupo que segue a gente, vê os vídeos, tudo. Eu descobri que essa pessoa era amiga de uma amiga minha. E eu decidi com o Bruno, falei, olha, essa pessoa falou que ela não está em condições, vamos ajudar ela? Vamos ajudar ela? Pois a pessoa veio na ligação e inventou a desculpa, né, que o Covid estava começando, estava muito forte no Brasil, que talvez os pais dela tinham pego Covid, talvez, e que se o pai dela tivesse pego o Covid, ela não ia poder arcar financeiramente no futuro com a mentoria. Quer dizer, pessoal, pelo amor de Deus, nada disso existe. A gente precisa começar a voltar para a nossa realidade, né? E a nossa realidade é o que a gente tem aqui agora. E aqui agora a gente precisa agir na direção que a gente sabe que tem que ir. Então, nem que seja, como eu disse, um passinho, mas você precisa dar um passinho nessa direção. Você não pode ficar criando possibilidades impossíveis ou justificativas para permanecer aonde você está. Na verdade, isso é mais uma desculpa, a gente ensina na mentoria do macaquinho, da nossa mente. A mente não quer sair do lugar, ela não quer mudar nada, ela quer manter o controle. Então, ela não é confortável para a mente começar uma coisa nova, fazer uma coisa nova. Só que quem está escutando a gente aqui, né, você sabe o que você está passando, você sabe o que você está experienciando. E, mais do que nunca, né, para você que está aqui com a gente, você sabe que se você não fizer alguma coisa diferente, se você não agir, como o Bruno fala, ação, 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 você vai ficar encalhado, você não vai sair do lugar. Então, é nesse sentido que a gente quer vir aqui falar real para você. Pessoal, o feito é melhor que o perfeito, né, amor? A gente vai falar sobre esse feito e melhor do que perfeito já em breve, mas antes disso, eu queria dar um outro exemplo, né? A gente vê muito isso, né? As mulheres, muitas mulheres que a gente conversa, que a gente trabalha, sempre tem essa questão, né? De mulher, principalmente, deixar ela por último. Sempre botar o filho, a filha, o marido, a amiga, o periquito, como a Vá fala, antes delas, né? E isso
Não funciona. Esperar por ter a situação perfeita, quando os meus filhos saírem de casa, quando eu tiver com mais tranquilidade, quando eu estiver aposentada, eu vou começar essa jornada tribo. Não dá tempo de esperar. Você não pode se dar o luxo de ficar esperando pela condição perfeita para começar a agir. O momento é sempre agora, não existe essa de esperar pelo amanhã, pela próxima segunda-feira, pelo próximo verão, pela próxima, quando a pandemia ir embora, quando todas essas condições perfeitas existirem. Não funciona assim. Não funciona assim. É aquela pessoa que está sempre no 8 ou 80. Ou eu só faço quando tiver tudo certo, ou eu vou fazer quando eu estiver morrendo. Você não precisa esperar para desenvolver um câncer, uma doença do coração, algo muito mais sério, fazer uma cirurgia emergencial e gastar milhares de dólares, de euros, de libras esterlinas, de reais, seja lá onde você mora, para começar a tomar conta da sua saúde agora. Você não precisa esperar pela condição perfeita, nem por um terremoto, por um furacão na sua vida. Infelizmente, essa é a mentalidade da grande maioria das pessoas. Elas esperam ou pelo pior para agir, ou por essa condição ideal que a gente sabe que jamais existirá. Porque hoje vai ser uma coisa, quando você ganhar na loteria, vai ser outra coisa. Quando seus filhos forem embora de casa, vai ter outra condição, vai ter sempre algo, porque vida é sinônimo de desafio. Aprenda isso. O único momento que você não vai ter mais desafio na sua vida, provavelmente, nem sabemos, é quando você morre. Enquanto você estiver vivo, eu te garanto que você sempre terá um desafio. Sempre terá algo para ser conquistado, para ser tirado do caminho, para evoluir. Isso é sinônimo de vida. Então, se acostume. Se acostume com isso e não espere por esse momento perfeito. E também não espere pelo momento trágico. Na grande realidade, aqui, se a gente for parar para analisar e entendendo que o momento perfeito não existe, você vai esperar para agir quando você estiver morrendo, que é a única opção, né? Se a gente for parar para analisar racionalmente, o momento perfeito é uma ilusão. Então, eu estou esperando o quê? Eu estou esperando eu não ter condições mais de sair do lugar para tomar uma ação? E aí, será que você vai conseguir? Né? Todos os problemas, quando o nosso corpo começa a dar sinais, esses sinais são sinais claros que tem algo para ser direcionado. É como se um carro, eu essa semana, vou dar um exemplo meu, o carro furou o pneu, eu parei imediatamente, cheguei no borracheiro e ele falou, nossa, ainda bem que você parou. Se você não tivesse parado, o dano ia ser maior ainda, porque você não ia ter pego só o pneu, você teria pego a roda, e aí, meu Deus do céu, né, o prejuízo seria terrível. Pessoal, se você já está com sinais, presta atenção, vai lá, troca o pneu logo, porque se pegar na roda, não adianta mais trocar o pneu. Né? Para que você vai esperar piorar para tomar uma ação? Não faz sentido, né? Isso é uma autossabotagem. A gente trabalha com arquétipos, a gente trabalha com muita coisa. Na verdade, isso é falta de confiança em você. Porque se você tem autoestima, se você confia em você, você sabe que o teu corpo está dando um sinal. Você sabe que você precisa agir. E você não vai ficar dando desculpas para esperar o pior. Né? Então, é isso. Aonde você está? O quanto você está se priorizando nessa jornada da vida. O quanto você está colocando a máscara de oxigênio em você primeiro. Eu vou voltar a falar dessa analogia aqui, porque isso é muito sério, pessoal. É uma ilusão, é uma ignorância a gente achar que vai salvar alguém pondo a máscara na pessoa primeiro. Isso é uma falta para quem não sabe o que acontece, né? De fato, num momento desses, quando cai uma máscara de oxigênio, o que significa aquilo? O avião está com problemas. E qual que é a única maneira de você, primeiro, salvar a sua vida e conseguir salvar a vida de qualquer pessoa naquele avião? Seja o seu filho recém-nascido, seja se a Moana estiver do meu lado, num avião, para eu salvar, ter a chance de salvar a Moana, que não é capaz de pôr a máscara nela sozinha, a única possibilidade é eu colocar a máscara em mim primeiro,
Por quê, pessoal? Porque a gente tem alguns segundos de lucidez. E depois desses segundos de lucidez, a gente apaga por falta de oxigênio. Então, você não morre diretamente, mas depois que você apaga, você não consegue pôr a máscara em você. Então, vamos supor, faltou oxigênio, a Moaninha apagou. Eu pego a máscara, respiro, aí eu consciente consigo salvar a vida dela, consigo fazer ela retornar. Agora, se eu pensar em pegar aquela máscara para direcionar para ela, naquele momento, aqueles segundos que eu tinha, aquela oportunidade que eu tinha de salvar, me salvar e salvar ela por consequência, deixa de existir. Nós duas morremos. Então, para quem é mãe aqui, para quem é esposa, você já parou para pensar que se você está realmente preocupada com seu marido, com seu filho, a única maneira de você ajudar eles é se ajudando? Você já parou para pensar que se você for esperar para piorar, para ficar de cama, não vai ser um filho pequeno que vai cuidar, vai ter condições de cuidar de você. Você não vai ajudar mais o seu marido, que é ocupado, que está trabalhando, ficando mais doente. Você vai piorar a situação inteira. Então, pessoal, papo reto. Vamos acordar, vamos se priorizar, vamos se cuidar, porque não existe esse mito de esperar, quando o meu marido trabalhar menos, e aí eu tiver mais tempo, e aí o meu filho... Para tudo, né? Coloca a máscara em você, senão vai dar ruim, vai morrer todo mundo no avião, você não vai conseguir salvar ninguém. Essa é real, esse é o papo reto. Pois é, eu volto lá atrás, né? Eu volto lá atrás no que a gente estava falando sobre o nosso princípio do be, do have, do princípio do ser, fazer e ter. A massa, a grande massa, age assim. Elas agem no have, do, be, no ter, fazer e ser. Né? Quando eu tiver tempo, dinheiro, blá, 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 x, y, z, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquela ação e aí eu vou ser saudável. É assim que a grande maioria das pessoas pensam, infelizmente. A gente conversa, como a gente mencionou aqui já várias vezes, com muitas pessoas durante esse processo que a gente vem passando aí nos últimos anos. E elas pensam assim, a diferença entre as pessoas que conseguem resultados e as pessoas que continuam patinando, que continuam tendo problema de saúde, que não conseguem sair do lugar, que continuam com problemas crônicos, é este pensamento, essa maneira de pensar e, consequentemente, de agir. Você precisa ser saudável antes de manifestar na sua vida física. Vem antes. Você tem que ser antes de ter, e não ficar nesse mito, nessa condição perfeita, esperando pela condição perfeita para agir. Não, seja agora. Mas isso aí é um papo, na verdade, para um outro papo reto, uma outra masterclass, como eu mencionei. Só queria dar aqui uma pitadinha do que você precisa entender em relação a este princípio. Porque uma coisa aqui, anota essa no seu caderninho do PEC, tá? Toda vez que você for parada por esta questão da perfeição, que você estiver paralisada por motivos de perfeccionismo, troque a palavra perfeição pela palavra medo. Você simplesmente está enfrentando essa emoção do medo. Você está com medo de se expor. Você está com medo de falhar novamente. Você está com medo de não conseguir os seus objetivos. Isso é do ser humano, obviamente. Porém, para conquistar, para sair desse padrão, de ficar sempre nessa questão do perfeccionismo, você precisa agir, dar o primeiro passinho, confiar em você e seguir em frente. A gente já sofreu várias vezes com isso, né? Até no nosso próprio aqui do projeto Energia Crônica, a gente Vá mais ainda, né? E eu foco muito nisso com ela, falo para ela nessa questão do perfeccionismo dela, atrapalhando a jornada dela. Muitas vezes, cara, nunca vai ser perfeito. Começa, ganhe feedback, veja o que aconteceu, tente, erre, fale, cai e levante novamente e vá em frente. Mas se você ficar só esperando por esse momento perfeito, essa questão do perfeccionismo é só uma questão de medo. A gente está usando essa palavra perfeccionismo, esperando pelo momento certo aqui, como algo só para a gente se esconder, para a gente não agir. Porque o feito é melhor que o perfeito, que a Vá falou. O que é esse princípio também, que é um outro princípio que a gente ensina? Feito é melhor que perfeito. Você fazer alguma coisa é melhor do que fazer perfeito.
porque a gente já sabe que esse perfeito não existe de qualquer maneira. Esse perfeito é uma ilusão. Existe sim um ideal, existe sim algo, uma direção norte que a gente precisa ter na nossa vida, existe sim um método que você precisa seguir. Porém, perfeição jamais vai acontecer. Você precisa fazer, dar o primeiro passinho, 1% melhor a cada dia. Cada dia você vai implementando algo novo, vai testando, vai entendendo como que você funciona, vai entendendo como que o seu corpo funciona, quais as suas preferências, você vai adquirindo esse autoconhecimento, mas esse autoconhecimento tem que ser experienciado na prática. Não dá para ficar apenas na teoria, não dá para você ficar apenas consumindo mais informação e não fazer nada com isso. Não dá para você vir aqui toda santa semana, escutar o que o Bruno e a Vanessa estão falando e continuar na mesma, sem fazer nada de diferente. Isso é o sinônimo da loucura, da insanidade. Fazer a mesma coisa todo santo dia e esperar por resultados diferentes é a definição da insanidade. Então, qual que é a grande lição deste episódio? É dar o primeiro passo agora. Um passinho pequenininho. Feito é melhor que perfeito, porque essa jornada, ela não é como subir de elevador. A jornada do ser humano, de evolução, não é, você não pega um elevador, vai lá, aperta o botãozinho e sobe toda a vida até o céu. A jornada nossa aqui dentro é como uma montanha russa, a gente tem os altos e baixos, é uma jornada louca, é uma jornada que a gente não tem como prever. Então se joga, se taque, caia do precipício e aproveite essa jornada, vai na montanha russa mesmo, deixe esse perfeccionismo que é um medo escondido de lado e siga em frente, dando o primeiro passinho a partir de agora, implemente. Bom, eu acho que é isso, falei tudo que eu tinha para falar aqui de uma vez só, vá. Não, mas é isso, pessoal. O que o Bruno está falando, né, do medo, a única maneira, né, prática da gente quebrar esse padrão de medo, que é, na verdade, é o maior padrão hoje, né, com toda essa situação que a gente está vivendo, as pessoas estão vivendo em medo, né? E se a gente for analisar, esse é o objetivo dos nossos governantes. Quanto mais medo, mais comandado o ser humano é. Isso tem um nome em inglês, chama Fear-Based Control. Então, controle através do medo, né? Controle através do medo. Então, quanto mais medo tem, mais paralisada a pessoa fica, mais estagnada ela fica. E a dica aqui, pessoal, como quebrar esse padrão? Seja com Covid, seja com você tomar o controle da sua saúde, seja com você fazer diferente para ter resultados diferentes. Você precisa ter coragem. A única maneira de você quebrar o padrão do medo é tendo coragem. Por isso que o Bruno falou, confia, se joga. A gente está falando aqui de autoestima, confia em você, confia no que você sabe que precisa mudar, confia no que você está sentindo, confia em você. É isso, se joga, tenha coragem de assumir, sabe, de ouvir. Olha, mas você não precisa disso. Não, você não sei o quê. Não interessa o que os outros acham. Interessa o que você quer transformar, aonde você quer chegar. E você precisa de coragem para chegar aonde você quiser. Porque se você vai ficar esperando esse momento perfeito que não existe, se você vai ficar esperando a permissão do seu marido para tomar conta da sua saúde, você vai passar mal, né? E aí você talvez acorde e não precisa chegar lá. Tenha coragem de fazer o que você sabe que tem que fazer. Se você está aqui escutando eu, Bruno, toda semana, e sabe que tem que mudar coisas na sua vida, e sabe que tem que acordar mais cedo para olhar o sol nascer, independente do teu marido que nunca ouviu a gente falar aqui, você precisa fazer isso. E você precisa agir, não tem outra maneira de sair do lugar, a não ser tendo coragem de agir e fazer o que você sabe que você precisa fazer. Então, esse papo reto de hoje é para tentar te chacoalhar, tentar te acordar. É esse o nosso objetivo com o papo reto, porque, pessoal, tem tanta gente aqui que já era para estar vivendo em estado de energia crônica, se tivesse coragem de agir, de fazer diferente. E as pessoas só escutam a gente e acabam ficando na mesma por causa de marido, cachorro, periquito, filho, como eu falo. Né? Então, para tudo e age em direção ao caminho que você tem aqui, independente de ser um passinho.
Mas dá um passinho na direção certa, e aí começa a tua jornada, amanhã dá outro passinho, depois outro passinho, não fica esperando para dar os 10 mil passos, sendo que você não deu nem o primeiro. Começa, né? Dê o seu primeiro passinho. Eu acho que é isso, amor. Acho que é bem isso. A gente vai estar aqui para quando você quiser dar o primeiro passo, quando você quiser agir, quando você tiver coragem de transformar a sua vida, a sua realidade, a gente vai estar aqui para dar a mão para você e vamos embora junto. Mas você precisa querer. O perfeccionismo paralisa, o medo paralisa. Por isso que essa questão do medo que a Vá estava mencionando aqui em relação a tudo que está acontecendo no mundo, né? Não vou nem entrar em muitos detalhes para a gente não ficar se estendendo, mas todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. Por que que vocês acham que esse medo está sendo espalhado? Tem uma camada, um nível além do que estão te falando. Pessoas estão morrendo? Com certeza estão. Porém, vai além. Vai além porque o medo sendo espalhado fica muito mais fácil de te controlar. Se eles conseguem fazer com que a gente bote uma máscara, imagina o que mais eles não vão conseguir fazer com que a gente faça. Fica a reflexão. Não vou nem entrar em muitos detalhes sobre isso, mas o medo paralisa. Não deixe o medo vencer essa jornada. A gente está descobrindo nessa jornada, eu desde 2011, a Vá há muito mais anos, né? Então mais de 10 anos, a Vá nem sei quantos, 20 anos nessa jornada de busca por saúde, a gente vem descobrindo cada vez mais que a diferença das pessoas que conseguem resultados, das pessoas que conseguem transformar a realidade delas, das pessoas que conseguem viver nesse estado de energia crônica, não tem nada a ver com dieta da moda, não tem nada a ver com treininho da academia, não tem nada a ver com suplemento que você vai tomar ou vai deixar de tomar, não tem nada a ver com fazer um suco verde detox, não tem nada a ver com isso, mas sim com a sua confiança, com a sua autoestima, com o seu poder de escolha e não deixar as outras pessoas interferirem nesse processo. Não deixar com que marido, filho, periquito, novamente, interfiram na sua jornada de evolução. Se você não é boa para você mesma, para quem você vai ser boa? Se você não estiver bem, você não consegue ajudar eles. Então, estou falando com a mulherada aqui especificamente, porque a mulherada tende sempre a botar todo mundo antes delas mesmas. E isso tem que acabar, isso tem que mudar. Vocês precisam tomar as rédeas desse jogo, vocês precisam agir e tomar conta dessa situação. Com coragem, sem esperar por um momento perfeito. Sem esperar por esse momento perfeito, porque agora, a partir de hoje, se você chegou até o final deste episódio, desse papo reto, a partir de agora você sabe que você sabe. Você sabe que não existe e jamais existirá o momento perfeito. Bum, quebrado, mito, mais um mito quebrado aqui dentro do PEC. Vá, tamo junto. E você que está ouvindo a gente aqui, quando você vai ter coragem, né, de fazer o que você sabe que tem que fazer, né? Estamos aqui te esperando. Chega de desculpa, chega de medo. Vamos ter coragem de fazer o melhor para você. E quando você quiser, a gente vai estar aqui. A gente está aqui para desenvolver o seu potencial máximo. A gente está aqui para te levar para o caminho da saúde, da felicidade, para conseguir de verdade ajudar a sua família. E não na ilusão, na possibilidade inexistente. Então, vambora, galera. Estamos aqui para você. Coragem. É isso aí, tribo do PEC, espero que vocês tenham curtido. Ah, só mais uma coisinha, tem um guia específico lá no nosso site para vocês, de 30 páginas esperando para vocês. Se você ainda não tem, faz o download, www.projetoenergiacronica.com. É um guia completo sobre os 4 pilares para ter energia todo santo dia, saúde 365 dias por ano, vivendo até os 120 anos, talvez 150 anos. Tá lá no nosso site esperando por você. Faça o download e vamos continuar essa conversa também no nosso Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá. Nosso Instagram é Projeto Energia Crônica. Manda uma mensagem, fala o que você achou desse episódio, fala se você precisa de alguma ajuda, alguma dica. Enfim, dê o seu feedback pra gente no Instagram, tá bom? Projeto Energia Crônica. E vá mais alguma consideração final? Para quem quiser vir aqui continuar esse papo reto com a gente, é só participar da nossa tribo no Facebook. Se você está escutando a gente aqui ainda, não faz parte da tribo do PEC, será um prazer falar com você diretamente. A gente está aqui
A gente está aqui fazendo essa transmissão ao vivo para quem faz parte da nossa tribo. Então, quem ainda não faz, vem participar. Esse guia que o Bruno falou, esse book é gratuito. Tem todo um conteúdo no nosso site, gratuito para você ter mais informação, ter mais conhecimento e ir nesse caminho da coragem, né? Da saúde. É para isso que a gente está aqui, para te guiar da melhor maneira possível. E é isso aí, tribo. Vamos que vamos. Vamos que vamos, tribo. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.